A grande questão: quem é o maior? Eita! Quem é o maior? Quem é o maior? O pastor? O pastor é o maior? Não. Quem é o maior? Quem é o maior? Isso era uma pergunta que não devia nem existir. Quem é o maior? Quando a gente pensa assim, irmãos, tem isso aí é porque não conhece Jesus. Aí Lucas, pastor, já orou? Já te orou, né? Ih, pastor. Lucas, capítulo 9, né? Levantou-se entre eles quem? Os discípulos. Uma discussão ridícula, sobre qual deles seria o maior. Gente, que coisa, gente. Entre eles ali, ó. No meio de Jesus. Eles não eram falsos, verdadeiro. Que pensamento, que coisa, né? Isso é a ideia do diabo, irmãos. Maior, menor. Isso é coisa do mundo. Levantou-se entre eles uma discussão ridícula. Tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho de Jesus Cristo. Quem é o maior? Irmãos, eu fico pensando, se Jesus ali, irmãos, e eles estão assim com esse pensamento, e Jesus está em nós, irmãos. Amém, filho? Que Jesus, o Evangelho é uma coisa tão sublime, irmãos, tão gostosa, tão limpa, tão pura, tão santa. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos. Isso não é Evangelho, não, irmãos. Mas Jesus estava ali, ó, e eles pensando ali, quem vai ser, discutindo, quem vai ser o ministro da Fazenda, quem vai ser. Aí Jesus, no 47, explica para a gente. Mas Jesus, ó, sabendo, que Jesus sabe tudo, irmãos. Sabia a maneira de pensar aí. No coração, olha só, lembra que eu falei? Aí eles não disseram, Jesus falou. Tomou uma criança, colocou junto a si. 4:8, tem? Ele diz: quem recebe esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, de alguns, esse é que é grande. Que palavra, né? Não precisa nem pregar isso aí, gente. Pô, ali, esse assunto tinha que acabar, irmãos. A gente continua ainda tratando. Então, isso é um curso que tem que ser corrigido com a palavra. É que Jesus, ele pegou então um exemplo aqui. Então não tem por que a gente ficar maior, menor, brigar, esse pastor é melhor, aquele ministério é maior. Irmãos, amém, irmãos. Ah, mas eu não concordo. E aonde está escrito que você tem que concordar com tudo? Eu posso estar errado aqui em muitas coisas, irmãos. Você não pode discordar da palavra. Se eu estiver aqui, não tem jeito, aí você tem que concordar comigo. Mas eu posso colocar uma posição aqui, irmãos, de repente não está bem colocada, você tem uma visão melhor do que a minha nesse assunto. Então você tem que concordar comigo. Mas, irmãos, o Evangelho não é questão de concordar ou não concordar, irmãos. O Evangelho nos transforma em nova criatura. Tem uma maneira da gente ser, de pensar. Filipenses capítulo 2. Tão simples isso aí, irmãos. O pastor colocou aí, Marininha. Esse capítulo é tão gostoso da gente ler, irmãos. Só que dá uma vergonha às vezes da gente ler isso aí, né? Nada façais por partidarismo. A gente não pode ter partido, irmão. O partido da igreja é o Senhor, é o céu. Ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um, os outros, superiores a si mesmo. Aí não tem briga, irmão. Só se a briga foi essa: eu sou menor, eu sou menor, deixa comigo, eu sou menor. Então esse ambiente aí, irmãos. Você pensa que é alguma coisa, ainda que você tenha alguma posição lá fora, é lá fora. É louvável uma posição alta lá fora, é digno, irmãos. Alguém tem que ser o diretor, alguém tem que governar, alguém tem que ser o mestre, alguém... Amém, irmão, mas é lá fora. Alguém tem que ser o presidente de alguma coisa aí, tem que ser o governador, alguém tem que ser o líder dessa empresa, o chefe, que é uma posição digna, irmãos. E eu louvo a Deus pelos irmãos que têm esse pleito aí, ó. Mas é lá fora. Aí quando você vem para Jesus, você vem com essa cultura, primeiro que quem está em Cristo é uma nova criatura. Boa. Então esse ambiente aí, irmãos, que é o que dá paz, que é o que arranca sorrisos de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de paz, irmãos. Pode falar, nosso Deus, um Deus de paz. Foi, é e vai ser para sempre. Da maneira que Deus é, essa é a natureza de Deus. Verso 4, que é gostoso também. Quem está entendendo aí, gente? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada um qual que é dos outros. Olha aí que coisa gostosa. E o verso 5, que é a grande lição, né? Ô glória! Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, verso 6, que sendo Deus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Simples. Então, se você está num curso errado, é a palavra que vai te corrigir. Então, muitas das vezes, por que às vezes tem situações nas igrejas? Porque aqui não tem, graças a Deus. O líder, ele é meu chefe. Ele não é teu chefe. É teu chefe. Mas alguém tem que liderar o departamento. Concorda, irmãos? Alguém tem que ser responsável. Porque a Bíblia diz tudo com ordem. Como é que vai ter ordem e decência se não tem organização? Se tem uma coisa que Deus vê com bons olhos, organização, limpeza. Esse é responsável por isso, aquele por aquilo, essa por isso. Isso é uma coisa, mas não significa que ela é superior a você, que ela é teu chefe, que ela agora está te mandando. Isso aí não. Então esse assunto, irmão, é um assunto que não deve nem existir. Deve ser ensinado, sim. Quem vai ser o maior? Jesus olhou aquilo ali. Que nota musical é essa aí? Por que às vezes o ambiente fica conturbado? Porque essa maneira de pensar, irmãos. Fulano é maior. Em Cristo, irmãos, somos todos iguais. E é bom a gente compartilhar, né? Se você tem um conhecimento nessa área, se você tem uma habilidade nessa área, então compartilha aquilo que Deus te deu. João capítulo 13. Quem está entendendo aí, gente? Acho que vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão falando nada. Que conversa é essa? Verso 12 para nós. João 13, 12. Irmãos, o Evangelho é Cristo em nós, irmãos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, para essas mesmas pessoas, perguntou-lhe: compreendeis o que eu vos fiz? Eu ali eu ia ficar com vergonha ali. Se eu estivesse ali, pensou o Rei dos Reis lavar os seus pés? Já pensou nisso? Já sentou naquela mesa ali? Eu ficaria constrangido ali.
Mesmo sentimento é esse aí, irmãos. Então, no ambiente que tem Jesus, não pode ter isso aí, irmãos. Pensamento, eu sou maior, eu sou melhor. Eu sou o chefe, eu sou o líder, eu que mando. Onde está isso aí, irmãos? Ah, não, na igreja quem manda é o pastor. Tá, onde está escrito isso? Quem manda tudo é ele, irmão. E ele não manda, ele pede. Filho, lembra aquela passagem? Filho, vai trabalhar na minha vinha? Aí um disse que ia. Muita gente assim, serve de boca. Mas a Bíblia diz que não foi. E de mesmo modo falou para o outro: filho, vai trabalhar na minha vinha, porque a vinha é dele, irmãos, o trabalho é dele. Ele disse que não ia. De repente o time dele perdeu, estava chateado, ou ele brigou com a namorada, né? Ou o carro dele enguiçou, o pneu furou, estava chateado ali. Não vou. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu e foi. Aí a pergunta é: qual dos dois fez a vontade do Pai? O importante é fazer a vontade do Pai, irmãos. E a vontade do Pai é tão boa, é tão simples, irmãos. Então, se a gente encara a igreja como um ambiente de disputa, de contenda, irmãos, aí não faz sentido, irmãos, a gente louvar o nome dele, irmãos. Então ele deu exemplo aí, ó. Ele chegou nesse lugar que já estava preparado, né? Alguns biblistas dizem que essa personagem aí é sobrinho de Barnabé, mas não sei por que eles falam isso, não, né? Isso eu aprendi em Israel mesmo, não sei por que eles falam. Então, a palavra foi que Jesus pediu para que alguém preparasse esse ambiente aí, né? E a pessoa preparou, só que não deixou uma pessoa que faz esse serviço, é o menor, é o mais simples, né? É o SG, Serviço Geral, né? SG. Que é um serviço digno, alguém tem que fazer alguma coisa. Amém, irmão? Um serviço digno. Tão digno quanto. Mas a verdade é que não tinha, e Jesus não reclamou. Ele foi lá e fez. Foi lá e fez. E por ele fazer, ele não deixou de ser o que ele é. Ele chegou a um nível, sabe, irmãos, e ele está ensinando a gente. Vocês estão compreendendo o que eu estou fazendo? Vocês estão entendendo? Porque a grande questão é que a gente não compreende. A gente acha que a igreja é qualquer ambiente, menos esse. Então, irmãos, a vida é simples, a igreja é simples, o evangelho é simples. Pastor, mas eu gosto de disputa, eu gosto de competição. Então é o mundo, pô, lá fora. Faz concurso público aí, faz prova para procurador, para Petrobras, faz para delegado federal, delegado civil, passa, vai lá. É errado? Não, nós estamos precisando de delegados bons aí, delegados homens de Deus, delegado federal, estamos precisando de bons generais, homens tementes a Deus, estamos precisando de pessoas dessa esfera aí, irmãos. Embaixador, faz para embaixador. Aqui tem uma candidata que vai fazer, né, Kathleen? Kathleen vai fazer, pá. Lembra da gente, tá? Quando foi embaixatriz, tá bom? Vai chegar, falar com a Kathleen: não conheço esse pastorzinho, não. Mas eu sei que vai lembrar, né? É errado? Não, irmãos. Mas igreja não, irmãos. Igreja não. Igreja é lugar para a gente ouvir a palavra. Mas não é tão ouvir por ouvir, é ouvir com qualidade. Eu costumo falar: tem que ir à igreja? Não, você não tem que vir à igreja. Você quer ir à igreja. Quando você tem um prazer, irmão, naquilo, né? Você gosta de estar naquele lugar. Eu, por exemplo, eu amo o ambiente de motocicleta. Dessa eu ficava direto. De carro nem me ligo no carro. Tinha uma competição aí, da Harley Davidson, da Ducati, só essas máquinas, mas só o ronco daquelas máquinas é música para o meu ouvido. Gosto do evangelho também, irmãos. Então tenho alegria, eu gosto do cheiro da igreja, das coisas da igreja. Jesus é igreja, eu gosto das pessoas, eu gosto de você, está perto.
Nossa, para mim é um prazer. Mas se para você não é, o que é? Onde está o teu coração? Mateus 6, 21. Quem está entendendo, gente? Quem não está entendendo? Porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Onde está o teu coração? O Evangelho, irmãos, é renúncia. Não tem como você vir com o teu eu, com o teu achômetro, que eu penso, que é assim, não é nada disso. Moisés pensava assim. Por que Deus só foi usar Moisés com 80 anos? O cara tinha muita coisa dentro, irmãos. Você vê que a Bíblia diz que Moisés foi formado em toda a letra e ciência humana. 40 anos ele recebendo ali no Egito. Imagina o que ele recebeu ali, irmãos. Nossa! Só Jane e Jambre já dá para aprender, né? Os 2 sacerdotes egípcios. Os caras eram sinistros. Aprendeu aquilo e muito mais. Possivelmente ele seria um sucessor de Faraó. 40 anos. Então, quantas coisas ele tinha dentro dele? E Deus não usou nada. Isso aí, o que tu vem do mundo, Deus não usa nada, irmãos. Mundo é mundo. Aí ele tinha 40 anos, quando tudo aconteceu, ele fugiu. Ele levou 40 anos para se desfazer de tudo aquilo do Egito. Porque o que vem do Egito te atrapalha para aquilo que Deus quer. Que Deus falou para Moisés: não é você, sou eu que vou fazer. Você é apenas um canal, é um vaso. Eu vou te usar, mas o meu poder é que vai fazer isso aí. Paulo, a mesma coisa. Hoje, Paulo seria um doutor, o pastor sempre fala isso, né? Paulo seria um doutor hoje, doutor Paulo, PhD, P em muitas letras. Por que Paulo teve muitos conflitos? Os conflitos de Paulo, você já leu esse livro? Porque Paulo era cheio de saber, cheio do QI. E ele viu que aquilo tudo para ele era só empecilho dele entender o que é estar em Cristo. Mas o mais gostoso é que ele entendeu. A ponto de ele dizer o seguinte: vivo não mais eu. Meu Deus do céu. Isso é um nível. Eu vou chegar, pai, eu vou chegar. Vivo não mais eu. Por quantos eu tinha ali? Caramba. Mas tu acha que Paulo foi usado logo? Caiu, tombou, ouviu a voz do céu, viu a luz de uma hora para outra? Não, irmãos, é um processo. Paulo era jovem aí, ó. Diz, não sei, historiadores, mais uma vez, os biblistas, né? Isso aí está por conta da exegese. Eu não entro muito na exegese, eu entro na exegese com I, né? A me leva para fora. Fora é perigoso, é o que está acontecendo aí, tá bom, gente? Diz que Paulo tinha, quando Jesus estava pregando, Paulo tinha 9 anos, o apóstolo Paulo. Então ele era um jovem, em formação acadêmica, cheio de vontade, de razão, disso. Tanto é que ele fazia as coisas, mas a Bíblia faz alusão, diz sobre isso. Ele fazia em nome de Deus. Mas de Deus não tem nada, irmãos. Porque Deus é Deus de vida. Deus é Deus de paz, de saúde, de alegria. E ele levava conflito, perturbação, ódio. Mas a concepção dele era que ele estava certo. Por isso que quando ele ficou sem entender, realmente isso acontece, é um conflito de mente. Que as coisas do mundo têm uma maneira de agir, de funcionar, de enxergar as coisas. Mas quando você vem para Jesus, tudo isso se descortina. Tudo isso muda. Do 10 você vai para o 0. E ao mesmo tempo do 0 você vai a 10. De filhos das trevas para filhos da luz. Nossa, é muita coisa, cara. Ele te transportou do reino das trevas para o reino do Filho
seu amado. Pouca coisa não é. Então, irmãos, essa pergunta que é o tema, quem vai ser o maior, isso não tem porque a gente... Mas infelizmente, irmãos, é que essa pergunta está muito em alta hoje. Quem é o maior? Quem é o melhor? Jesus não está nisso não, sai disso aí. Então a palavra vai te corrigir. Por que muitos grupos, às vezes, abençoados de louvores, aqui, graças a Deus não, se dividem? Teve um grupo aí que, bonito, cantava, os hinos dele estavam sempre aí, né? Aí o grupo ganhou um carrão, um carro zero, um carro caro. Não posso falar por causa da ética e outras coisas mais. Ganhou um Fusion zero. O cara que deu tem grana, viu? E o grupo se dividiu por causa disso aí. Porque uns achavam que o carro tinha que ser do popstar, do vocalista, outros achavam que tinha que ser vendido, dividido, outro achou que o grupo é da igreja e a igreja que ganhou, aí pronto, acabou o grupo. Ah, gente, o evangelho é tão simples, pô. Olha que expressão bonita, que Cristo o quê? Cresça. E que diminua eu. Num ambiente assim não tem briga, gente, não tem contenda. Que eu sou isso, eu sou aquilo, sei o quê? Eu não sei se eu falei de manhã, eu falei essa semana, em algum lugar, mas gostaria de falar dessa noite. Você lembra quando Pilatos estava dando sentença, Jesus cheio de autoridade, cheio de, né? Chegou para Jesus, logo para quem, né? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender? Você não sabe? Aí Jesus olhou para ele. Esse olhar de Jesus deve ter sido crucial, né? Deve ter olhado nos olhos dele e falou assim: ó, você não teria se o céu não tivesse dado. Pilatos ficou doido. Aí ele foi, que a própria mulher de Pilatos, vocês falei domingo passado, falou para ele: ó, eu tive um sonho com esse justo aí. E ele confessou, ele mesmo confessou: eu não vejo crime nenhum nesse homem. E Jesus parado ali, ó, não vejo crime nenhum nesse homem. Você não me responde, as pessoas estão te acusando, você não fala nada. Graças a Deus que ele não falou. Lembra quando no flagrante que foi dado, ele disse: eu sou, e as pessoas caíram? No flagrante lá, foram prender Jesus como se foram prender um bandido, com arma, com cacetete, com não sei o quê. Buscamos Jesus o Nazareno. Aí Jesus: não, esses aqui estão comigo e sou eu. Quando ele falou sou eu, as pessoas... É o poder de Deus em ação. Por isso que ele teve que ficar calado. E a Bíblia diz assim: ó, vamos ter os mesmos sentimentos. Mas não é isso que a gente vê. Está tudo errado. Está tendo sim o sentimento do diabo. É um maior que o outro. Agora a mídia, agora os influenciadores, ver o pastor cair. Aí ele se alegra. Aí bastante visualização. O outro ministério está errado, aquele ministério está errado. Que isso, gente? Não conhece Jesus. Vamos ficar de pé, gente. Deus abençoe vocês. Não vou nem precisar de música hoje, não. A não ser que tenha aquela música, aquela música. Quem é o maior? Vem que eu quero fazer uma oração para você. Quem é o maior? Vem para cá. Adriano, você é o maior? Não. Pastora, a pastora é maior, pastor? Besteira, gente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, eu fico às vezes feliz por essa parte, muitos, porque as pessoas falam assim: o amor de todos, eu desisti, acabou, tem Apocalipse, estamos vendo os últimos dias, irmãos. O amor de muitos esfriará. A gente está vendo isso aí claramente. As pessoas estão felizes com o outro caindo, o outro tombando, o outro sofrendo. Cara, que isso, cara?
Deus não quer a morte do ímpio. A Bíblia não diz? Você acha que vê para mim, Ezequiel 18:33, não sei se acho que vamos ver, se não for, errei pela primeira vez, né? Às vezes eu olho aqui, é o costume, né? A gente prega olhando para aqui, mas é lá agora, está lá. 33, Ezequiel. 33. Pensei que eu ia errar. Cassinha, pensei que eu ia errar. Errei? Mas errei por 1 milímetro. O que diz o Senhor? Não tenho prazer. Mas tem muito crente que fica feliz. Só porque a pessoa pensa diferente de você. Pô. Irmãos, isso é divino, pensar diferente. Que não tem 2 Tito, 2 esse, 2 aquele. Se tem, prende, porque é clone. Que não tem prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos. E o quê? Cadê os convertidos aí? Você não tem prazer na morte do ímpio, do pecador, mas o crente tem prazer. É porque não conhece Jesus. Pô. Nosso Deus é um Deus de amor, irmãos. Deus de paz. Pastor, mas minha vida está pegando fogo. Qual fogo? Fogo do Espírito? Pastor, tu vai aonde com a tua razão? Tem família toda desfacelada, irmãos, por causa de posicionamento, que eu não concordo. Que eu não concordo. Mas, se não concordo, vai te levar para onde? É relevante? Vai fazer diferença? É diferente, não, a pessoa abusada, pessoa... não estou falando isso, irmãos, estou falando isso. Romanos 12:18, põe para nós aí. Para com isso, pô. Se possível, que depender de você, que essa carta é para quem está em Cristo. A Romanos, né? É a igreja. Não é os romanos, todo mundo, é a igreja que estava em Roma. Né? A apresentação é essa, a igreja aos que estão em Roma, aos amados, aos santificados. Quanto depender de vós, tende paz com algumas pessoas. Todos os homens, agora todos os homens vão concordar com a gente vai pensar, não tem como, irmãos. Não tem como, pensar diferente é normal, irmãos. É divino. Um gosta de molho branco, outro gosta de molho vermelho. Por exemplo, eu e minha esposa, a gente praticamente não combina em nada. Não é, meu amor? O que a gente combina? Cristo. O que mais? Tudo que ela gosta, eu não gosto. Eu quero ir para a Índia, ela não quer ir. Eu gosto de molho vermelho, eu gosto de molho branco. Eu gosto de carro compacto, pequeno, ela gosta de carro grande, caminhão. Ela gosta de muvuca, eu gosto de silêncio. Mas a gente fecha o quê? Eu gosto de moto, ela não gosta de moto. A gente gosta das netas, né? Mas essa não vale, essa parte não vale. Mas eu respeito e ela me respeita. A gente ama Jesus, pelo menos fechar alguma coisa. Pensar, irmãos, e junto, igual, não tem, irmão. Então você tem que respeitar, você tem que entender que as pessoas são diferentes, maneira da pessoa pensar é diferente. Mas se a gente for radical, você vai para onde com esse radical? Por isso que muitas pessoas estão terminando a vida sozinhos. Sozinhas. Eu sou assim mesmo. Não é assim não. Você está em Cristo. Pô. Amém. Você é nova criatura. Amém. As coisas velhas, essa esquisitice, ficou para trás. Obrigado, Jesus. Em Cristo. Pastor, mas eu não penso assim não. Como é que você pensa? Pastor, comigo é o seguinte, escreveu, não leu? Olha lá, cuidado. Lá. Cuidado aí, jacaré. Olha aí. E a vida é tão simples, irmãos. A vida é bela, a vida é tão simples.
Então olha que pergunta, quem vai ser o maior? Gente, com Jesus ali, gente. Quem é que tem Jesus? O crente ou o ímpio? Na concepção do crente, porque se você perguntar para eles vão dizer. Se eu chegar ali naquele boteco com aquele pé sujo ali, cara, quem ama Jesus? Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Meu pai era assim, meu pai chegava bebão em casa e queria me ensinar, pai Abraão, Isaac, Jacó. Falei, pai, um jeito aí, pai, que não podia respeitar ele, né? Meu pai, sabe como é, né? Pai é pai, né? Meu pai, pai. Mas na concepção do meu pai, ele sabia tudo. Meu filho, antes de você nascer, eu já conhecia Jesus Cristo. E é verdade mesmo. Me falou muito da fé. Qualquer um, você ama Jesus? Eu amo Jesus. Não consegue nem ficar em pé, sem vergonha. Eu amo Jesus. Se você perguntar lá num hotel, lá no adultério, você ama Jesus? Eu amo. Ah, Jesus, eu amo Jesus. Já está no adultério. Esse povo se aproxima. Isaías 29, 13. E o povo não é um povo estranho, não. E agora pegou para o pastor Lê. Danias, pegou agora. Vou ler lá. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com seus lábios, só com a boca. Mas o que é que está distante? Isso me lembra uma música antiga, mas o pastor não pode cantar. Ser perto dos meus olhos, mas longe do meu coração. Sérgio sabe, né, Sérgio? Sérgio Reis, né? Não? É muito tempo, né, cara? Bruno sabe Bruno? Sabe não? Tem um tempo não, Bruno? Raquel sabe, ela fez assim. O Senhor disse, é o Senhor que está falando, irmãos, não é o pastor da igreja, não. Disse, visto que este povo, que povo era esse? Era o povo que adorava, que sacrificava, era o povo que se sentia santo, especial, é o povo de Deus. Porque na concepção deles, eles estavam fazendo a coisa certa do jeito certo, mas não era o que Deus pensava. E o mais importante de tudo é o que Deus pensa de você. O que Deus pensa de mim. Mas o coração está longe de mim, longe. A gente até conversava aqui um pouquinho. Se você for Por que na aula de hebraico, a gente falava isso, na Saramaia, quem não quiser aprender um pouquinho do hebraico, põe lá no YouTube Saramaia. Na sala, ela reparou que o professor nunca escrevia o nome de Deus. Eles não escrevem no quadro. Ela achava estranho, ela foi perguntar lá no Israel isso, por que não escreve? Aí, não, porque eu vou apagar o nome de Deus. Eu não posso escrever e apagar. Ela, mas escreve porque a cultura do Brasil põe o nome de Deus em qualquer... Lá não. Olha a reverência deles. Que vai apagar o nome de Deus. Então, realmente uma reverência muito grande, mas só de boca. E deixa eu te falar, irmãos, Jesus mudou o nosso coração, irmãos. Romanos 5,5, para fechar aí. Eu sou assim mesmo, pastor. Escrevendo no meu palco meu. Veja, não é assim não, filho. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus vai ser derramado? É derramado. É derramado. Pastor, quando é esse momento? Quando você entrega o seu coração para Ele. A sua mente vai continuar a mesma. A maneira de você pensar, de você agir, de você vai continuar a mesma, mas o coração mudou. Então, a partir do coração, vai renovar a sua mente. Com a palavra de Deus. Fonte de renovação, a palavra. Não tem concordo ou não concordo com a palavra. Não existe isso. Isso aqui é, isso aqui não é. Não existe isso. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. É o pastor que faz isso? Olha quem faz. Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. A partir daí, irmão, você é nova criatura. Você pode reparar, um nível baixinho, bem baixinho. Deu um tropeção, falou um palavrão. Que acontece isso? Tem muito crente que fala palavrão. Mas é porque é um nível pequeno. Mas você é repreendido por dentro.
você se arrepende. Tem alguém que fala palavrão aqui, pastor? Vai orar. Tem sim, eu conheço. Eu conheço pessoa que fala um palavrão e daqui a 1 minuto e meio, ou menos de 1 minuto, profetiza. Você conhece alguém assim? Mas o Espírito Santo, ele vai, que isso? Você fez alguma coisa, fica aquela briga ainda, isso é porque você é nova, está no nível ainda elementar, não está um nível de maturidade aí. Não. Porque tem coisa que não... Isso aí não... Nem palavrão, essas coisas assim, não, isso aí é... Mas tem muita gente que está nesse nível. Legal, é um nível que começa com ele mesmo. Mas esse, que você fala assim, um negócio aqui em mim, não é um negócio do Espírito Santo. E fala para você, filho, filha, revida não, fala não, é o Espírito Santo. Já está em você. Agora, o conflito é mental, é a tua mente. Mas tem que ser trabalhada com a palavra de Deus, renovação. Semana de paz para você. Deus abençoe. Então, mas a pergunta, quem é o maior? Mas a Bíblia responde. 1 João 4,4. O maior é o que está em nós. A questão é que ele está em você, mas também está em mim. Quando é que está esse jogo então? 0-0. Eu sou filho, você também é filho. Filhinhos, vamos ler a nossa voz? Vamos lá, igreja, ajuda o pastor aí. Filhinhos. Vamos aplaudir! Boa. Acabou o assunto. O maior está em nós, mano. Não vai estar em nós. O maior está em nós. Não estará. Está. Então, esse sentimento aí de eu sou o chefe, acaba com isso. Considera outro superior. A não ser que haja uma coisa, sei lá, saiu do normal, saiu. Uma vez aconteceu com dois naipes, né? Paulo repreendeu Pedro, né? Paulo não. Pedro foi repreendido ali, né? Ele estava ministrando uma coisa ali e tal. Paulo mesmo, né? Aí ele começou a dissimular. Tem muito crente que na presença de quem não tem Cristo tem um comportamento, na presença com quem tem Cristo tem outro comportamento. Aí Pedro já macaco velho, irmãos. Pedro já cascudão, começou a... Aí Paulo falou, poxa, você que é judeu, vive como gentil, como é que você quer obrigar o gentil a viver como judeu? E a Bíblia diz que ele repreendeu mesmo ali na hora ali, ó. Não estamos falando dessas coisas, estamos falando no pensamento, a maneira de pensar, irmão. Quem vai ser o maior, quem vai ser o... Isso é sentimento das trevas, irmãos. Sentimento do mal. Sentimento que não deve estar no Filho de Deus, de um pastor, na igreja. Aquela igreja ali, amém, explodiu na fé, está gigante, amém, glória a Deus, aleluia. A Assembleia de Deus é abençoada, Nova Vida abençoada. Amém. Aquela outra igreja, aquele outro irmão, amém. Aquele padre lá, amém, Deus abençoe, irmãos. Jesus, aqui mesmo, aqui não dá tempo para adorar, aqui mesmo Jesus repreendeu eles, falou, Senhor, nós vamos ali, tinha um ali expulsando demônio no teu nome, e mandei eles parar. Jesus, não faz isso não, rapaz, que isso? Quem não é por mim é contra mim. Aí o outro falou, Senhor, eles lá não quiseram concordar com a gente não quiseram nos receber não, quer que eu faça oração e desça fogo do céu? Aí Jesus, não, rapaz, que isso? O Filho do Homem não veio destruir os homens. Quer ver? Eu vou te mostrar isso aí então. Você acha que eu estou brincando? Você é? Então vamos lá, volta lá para Lucas capítulo 9. No verso 54. Tem muito crente assim, irmãos, com esse pensamento. Ó. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, engraçado, o João é o discípulo do amor. Esse amor aí, não quero não. Perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Só porque eles não vão fazer
pessoal aí, outro credo, eles não estavam crendo em Jesus e eles não concordaram, descer fogo do céu. Esse verso 555. Tem muito crente com essa visão aí, irmãos. Só porque não é a minha denominação, não presta, é errado. Que isso, que besteira. Jesus, porém, voltando-se, repreendeu. E disse-lhe: não sabeis que espírito sois? Que isso, rapaz? Isso. Jesus repreendeu. Ó, Jesus é o mesmo ontem. Aquela igreja ali, amém. Ele está lá pregando, irmãos. Ah, mas ele está, deixa ele lá, pá. Deixa ele lá falando lá. As pessoas não concordarem com a gente é normal, irmãos. Está entendendo, gente? Na nossa caminhada da fé, a gente vai encontrar pessoas assim, irmãos. Pessoas que pensam totalmente diferente da gente. Mas qual a diferença? Nada, deixa ela estar fazendo a obra, não tem gente lá, não está sendo, elas estão lá obrigadas? Não. Estão felizes lá. Ah, Valdomiro, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Macedo, tá, amém, amém, glória a Deus, está falando de Jesus. Quem é um Cristo lá, não é Jesus? Não, vou descer fogo, vou matar. Isso aí.